falando também agora de literalmente fumaça. Afinal de contas, teremos a etapa da Stock Car em Belo Horizonte, que vai trazer aí a expectativa de um bilhão de reais para a nossa capital, aos cofres, né, da nossa capital aqui em Belo Horizonte, em 5 anos, é a expectativa. A PBH inicia o plantio das mudas na região da Pampulha. Tivemos aí muitas pautas negativas de um lado, positivas de outro, as pessoas tentando criar aí um problema grande relacionado às questões das árvores, mas existe aí o replantio de centenas de árvores que vão superar muito esse número. Porém, a gente não pode deixar de destacar a necessidade de Belo Horizonte entrar no cenário dos grandes eventos nacionais. Afinal de contas, merecemos. O povo de Minas agradece. Ketman, a expectativa aí sua com relação à Stock Car é grande? A minha expectativa é que as pessoas parem de atrapalhar e, se possível, comecem a ajudar, Rodrigo. É impressionante essa vocação, né, que Belo Horizonte tem, alguns setores da cidade, alguns políticos da cidade. É impressionante essa vocação que tem para atrapalhar e para manter a cidade no atraso. Há pouco tempo, né, eu participei ativamente disso, do processo da Arena MRV. Aquilo foi um parto, graças ao ex-prefeito Alexandre Calil e sua gestão desastrosa, que fez tudo o que podia e não podia para poder atrasar e encarecer aquele projeto maravilhoso. Outros empreendimentos dessa mesma forma a gente já viu acontecer, e agora mais uma vez com a Stock Car. É um evento importantíssimo, Rodrigo. Além desse faturamento que você falou, algo como 200 milhões a cada corrida, estamos falando também uma arrecadação de impostos de cerca de 10% disso a cada evento. Estamos falando da criação de 1.500 empregos diretos e indiretos. Estamos falando em colocar a cidade no circuito mundial, não é só nacional, não. Projetar a cidade, trazer turismo. Esse turismo deixa resíduo, Rodrigo, porque as pessoas vêm, voltam e trazem mais gente. Agora, sinceramente, eu queria compreender qual a razão para tanta gente se insurgir contra isso. Quando você fala em 50, 60 mudas, árvores que vão ser suprimidas, a gente está falando em 10 vezes mais que vai ser replantado. O Paulo, hoje de manhã, detalhou para a gente, do Central 98, as medidas mitigatórias que os organizadores já estão providenciando, barreiras de som, por exemplo, a questão do tratamento dos resíduos, até isso, Rodrigo. O pessoal está tendo cuidado de pegar o óleo lubrificante e tratar esse óleo lubrificante. E outra coisa que o Paulo fala com muita propriedade também, é que essa guerra toda é uma guerra política. Porque se você olhar, são exclusivamente parlamentares de esquerda, ou de extrema esquerda, que ficam se insurgindo, como sempre fazem, aliás, quando qualquer tipo de projeto que parece ser, porque tem essa história, parece ser dirigido à elite de Belo Horizonte, não é isso, não é. Porque isso, eu vou te falar, o evento em si pode ser para a elite, mas a repercussão, os ganhos é para toda a cidade. Então, é uma guerra política, sim. E essa guerra política, mais uma vez, Rodrigo, quem perde é a população. Ô, Ketman, só fazendo uma correção no meu ponto de vista, eu não acho que nenhum evento é para a elite, pelo contrário, você tem lá a oportunidade de dar aí acesso a milhões de pessoas poderem ir lá assistir e curtir essa etapa que é, de fato, um esporte incrível. Eu acho que para as pessoas que entendem um pouco do automobilismo, a etapa da Stock Car não é pouca coisa para a gente se sentir aí desprestigiado, pelo contrário. A gente está literalmente tendo aí uma oportunidade maravilhosa e eu fiquei até surpreso, Paulo, porque a Prefeitura de Belo Horizonte vem abrindo o olhar para, de fato, eventos como fez com o Carnaval e agora com a Stock Car. O turismo é um modal econômico importantíssimo. Em Belo Horizonte nunca teve essa vocação e de poucos anos para cá começou a surgir essas oportunidades. Então que venham outras, Paulo. Qual a sua visão disso? Eu tenho que ser delicado ou eu posso chutar o pau da barraca? Sexta-feira você pode chutar o pau da barraca. É o que a gente espera de você. Quem está se opondo hoje à realização da Stock Car em agosto em Belo Horizonte são todas elas pessoas que têm interesses diretos na eleição municipal. Ambientalistas que são candidatos a vereador pela vida inteira e não conseguem sequer ser eleitos. A deputada estadual Bela Gonçalves, que é pré-candidata pelo PSOL. O deputado federal Rogério Correia, que é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, agora até com a candidatura oficializada.
a deputada federal Duda Salabert, que tem interesses em manipular parte da política em Belo Horizonte e não irá à Prefeitura de Belo Horizonte, não se candidatará à Prefeitura de Belo Horizonte, porque sabe que não vai ganhar, inclusive. Então vamos lá. Primeiro, então, rasgando a cena, já mostrando que aí há uma anteposição política desnecessária, no momento em que a gente está discutindo um evento que tem uma importância muito grande. Eu já discorri no Central 98, primeira edição, das vantagens que isso vai trazer, número de emprego, a herança que vai ficar para a cidade, a barreira de som que vai ser colocada, protegendo o Biotério e o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma barreira de som que vai servir, inclusive, para proteger o Biotério e o Hospital Veterinário da Federal de qualquer tipo de evento que for realizado na esplanada, dos jogos. Porque hoje, esse pessoal que está se antepondo aí à realização da Stock Car estava balançando a bundinha atrás do trio elétrico lá do... Eu esqueci quem é que estava aí, era um trio elétrico desses grandes que estava aí na Pampulha. Ah, meu Deus do céu, o trio elétrico da Pampulha. Não é Batucada, não é o outro. Acho que foi Michel Teló, não foi? Michel Teló. Não. No Carnaval foi um trio elétrico desses aí, desses grupos famosos aí de Eu me lembro Carnaval. do Michel Da Teló. Pampulha foi Michel Teló. Naquela região lá. Não, e também um trio elétrico. Então, esses caras estavam balançando a bunda atrás do trio elétrico e, nesse momento, o Biotério, o Hospital Veterinário da Baianeiros, Federal... Paulo. Nada disso tinha problema. Como é que é? Baianeiros. Não era Baianeiros, não. Era um outro... Eu vou lembrar até o final do programa. Tenho certeza que não era, porque eu lembrei hoje, falei a respeito disso. Mas vamos lá. Enfim, esse pessoal que estava aí não se preocupou com o Carnaval, não se preocupa com os shows que acontecem na esplanada dos ministérios, não se preocupa com o ruído que é gerado pelos jogos de futebol. Então, vou dar mais um dado, por exemplo. Primeiro dizendo que a reitora, e eu, com todo respeito, senhora reitora, eu gostaria, inclusive, de debater com a senhora frente a frente esse tema. A reitora da Universidade Federal de Minas Gerais está dizendo que a Universidade Federal não foi consultada. A Universidade Federal indicou, inclusive, um dos professores da cadeira de acústica, e quem indicou foi a reitoria, indicou para conversar com os organizadores do evento para discutir a eficácia ou não dessa barreira. Perdão, Paulo, rapidinho. Inclusive participou de uma reunião com os organizadores. Participou de uma reunião com os organizadores, então vamos lá, vamos falar português claro. E aí agora, por causa da pressão de setores de dentro da universidade, a universidade se distancia cada vez mais da sociedade por conta disso. Quando ela se torna politizada, né, Paulo? É o reduto ideológico. Então vamos lá. A barreira de som colocada, ela reduzirá em até 40% todo o ruído emitido. Então vamos lá, vamos supor que o ruído emitido por um carro de Stock Car, e não é verdade, seja o da turbina de um avião, 150 decibéis. Seja o da turbina de um avião. Se você reduzir a 40%, nós estamos falando em menos 60 decibéis. Portanto, nós estaremos falando em 90 decibéis. O que não é isso, é muito mais, a redução é muito maior. Estima-se, pelos estudos feitos, que o ruído que chegará ao biotério com a colocação da barreira, o volume de decibéis que chegará ao biotério e o volume de decibéis que chegará ao hospital veterinário não será superior a 70 decibéis. 70 decibéis é ruído de rua de dia. Então, sabe o que é? Eu não consigo entender por que é que as pessoas, ao invés de serem transparentes, de dizerem claramente, nós vamos nos opor a este evento, porque este evento é realizado pelo atual prefeito da cidade e nós vamos ser rivais dele nas eleições, ou porque esse evento é realizado por grupos que, segundo eles, nessa divisão estúpida que se faz do mundo de nós e eles, né? Segundo eles, é a elite da cidade. Esquecem-se da história de Belo Horizonte. Então, só para finalizar, vamos falar um pouquinho de história. Nos anos 60, começo dos anos 70, eu não estava em Belo Horizonte, infelizmente. Não vivia aqui nessa época. Cheguei aqui no final dos anos 70. No final dos anos 60, no começo dos anos 70, disputavam provas de automobilismo no entorno do Mineirão Nelson Piquet,
o mineiro Toninho da Mata, os irmãos Fittipaldi. Portanto, o Belo Horizonte, àquela época, já fazia parte do circuito do automobilismo no Brasil. Então, eles desconhecem história, desconhecem tradição, desconhecem a importância econômica de um evento, desconhecem compromisso, porque aí é muito mais sério. E eu estou, mais uma vez, me propondo a debater frente a frente com qualquer pessoa, inclusive com a reitora da universidade, porque as informações que chegam a gente é de que um professor de acústica, um ilustre professor de acústica, acompanhou a visita dos técnicos que instalarão a barreira e validou a instalação das barreiras. Então, por que é que a senhora reitora mudou de opinião? Porque nos corredores da Universidade Federal, o processo ideológico, os ecochatos e ecobobos começaram a buzinar na cabeça dela? Só pode ser isso. Ô Paulo, e das coisas que a gente mais... Só um minuto, Kétman, uma observação pela questão, quando a gente fala sobre a pauta ideológica, política, visão econômica, é impressionante que aqueles mesmos que atrapalham o desenvolvimento econômico da cidade são aqueles que são os mais ferrenhos em aumentar as taxas e os tributos, em defender aí o tempo inteiro esse Estado gordo, pesado, e ao mesmo tempo não quer dar a oportunidade para que a economia da cidade sobreviva. Então é uma incoerência absurda a gente discutir temas tão importantes para a nossa cidade, uma cidade tão carente do ponto de vista do turismo em si. Tem um exemplo maravilhoso do Carnaval, de uma gestão pública eficiente junto às iniciativas privadas e a movimentos privados. A gente tendo a segunda oportunidade de ter um evento de impacto, ou terceiro, considerando também a própria parada LGBTQ, que também atrai muito público para o Belo Horizonte, mas a gente tem a oportunidade de lançar um terceiro grande evento para que mais um calendário seja marcado nacionalmente, para que tenhamos a oportunidade de crescer nesse segmento do turismo. Aí vem esse grupo, que também, a incoerência é essa, se candidatando a prefeitos. Eu gostaria de entender como que esse grupo vai sair nas suas propostas, de como que ele trará aí desenvolvimento econômico, que é importante para todos que vão votar, que eu garanto que a grande maioria que está indo lá está indo atrás de emprego, de oportunidade, e não simplesmente ficar recebendo auxílios de governo ou subsistindo, como eu acredito que alguns deles bem que gostariam. Vai lá, Kétman. O trio elétrico aqui que eu quis me referir, viu, Kétman? Só um minutinho, é o monobloco. Foi o monobloco que esteve no Carnaval em Belo Horizonte, ali no entorno do Mineirão. Então teve Michel Teló, monobloco, e é um trio superpotente. Muito bem. E nessa hora, os cachorrinhos e os gatinhos, me desculpe, é pura, ironia pura o que eu estou fazendo agora. Os cachorrinhos e gatinhos do Hospital Veterinário não tiveram problema nenhum. Mas a Stock Car, que terá, se você pegar os 3 dias de evento, sexta, sábado e domingo, lembrando que sexta, sábado e domingo é uma sexta-feira de feriado. Então, nem o discurso que está se usando, me desculpa, porque eu tinha esquecido de falar isso, nem o discurso que está se usando que vai interferir no movimento das aulas da Universidade Federal. A Universidade Federal tem aula em semana de feriado, gente? Numa sexta-feira de feriado? Me ajuda. Vamos falar a verdade, mas vamos falar a verdade de maneira corajosa. Não vamos ficar contando mentira para os outros, não. Kétman. Eu queria pegar um gancho na sua fala, Paulo, quando você falou de história. Ô, Rodrigo, se a gente falar em história, vamos lembrar que até 2011, 2012, né, quando começaram as obras, quando o Mineirão foi fechado, vamos lembrar como é que era o entorno do Mineirão, Rodrigo? Quantas centenas, ou talvez poucos milhares de árvores havia em torno do Mineirão inteiro, onde era o estacionamento dos carros? Aquelas árvores todas foram suprimidas. Hoje Mineirão se tornou uma esplanada gigantesca, árida. E essa turma toda do PT ficou caladinha à época, porque interessava ao governo federal. Todo mundo se lembra disso. Por isso que é claro o motivo ideológico, é claro o cunho político. E tem uma outra história, uma outra pergunta, na verdade, que eu quero deixar aqui no ar, né? Quando essa turma se insurge contra a realização desta prova de rua em Belo Horizonte e num cartão postal da cidade, que é a Lagoa da Pampulha, eu pergunto para essa turma o seguinte: Las Vegas está errada? Singapura está errada? Mônaco está errada? Porque essas grandes cidades todas, Rodrigo, Miami, elas têm circuitos de rua que passam por locais históricos ou por locais turísticos, por locais que projetam a cidade para o mundo inteiro. Então eu queria convocar essa turma aí para poder dizer claramente que todas essas cidades magníficas ao redor do mundo estão erradas e eles estão certos.
E para finalizar, Ketson, a gente sabe que todos os bairros que existem na cidade de Belo Horizonte algum dia já foi uma floresta. Então a cidade é natural que a cidade cresça e que com o crescimento urbano a gente vai perdendo sim áreas florestadas, áreas verdes. Agora, antigamente não existia nem essas compensações. A gente não está falando, se for levar em consideração a compensação, a gente está no lucro. Então eles precisam achar um outro problema para poder criticar, porque esses pontos que foram apontados por eles não convenceram ninguém que tem um mínimo de bom senso e sabe somar 1 mais 1. E finalizo o nosso comentário para passar para a próxima pauta, dando aqui os parabéns para o prefeito Fuad Noma e também para o empresário Sérgio Sete Câmara, que tiveram aí a coragem, a audácia e assim, a força de vontade, porque precisa, viu, gente? Não é fácil. Um cara poder se dedicar, colocar a cara a tapa para poder trazer uma coisa que vai ser bom para a maioria da cidade, para a maioria dos belo-horizontinos e de Minas Gerais, e tá tomando uma porrada do jeito que vai apanhando dessa turma, não é para qualquer um. Porque empreender no Brasil, gente, a pessoa ela tem que ter quase que um cunho sadomasoquista, porque eu vou te falar, tem hora que desanima. Ai, ai. Rodrigo, deixa eu assinar embaixo dos seus parabéns, porque é exatamente isso. O prefeito Fuad está de parabéns sim, porque ele está tendo coragem de enfrentar essa gritaria ideológica. E que é um grupo que o apoiou várias vezes. Então, assim, ex-presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara, está tendo a coragem de botar a assinatura dele, porque isso não deve ser barato, não. Você ter o direito de explorar uma marca, uma competição dessa, fazer um contrato por 5 anos. Ele deve estar tendo assinatura, colocando a assinatura dele num empreendimento de altíssimo risco. Então os dois estão de parabéns, sim. Muito bem, é isso aí. Pessoal, então, enfim, que Belo Horizonte possa prosperar e que a gente dá abertura para todo o contraditório. Então, aquelas pessoas que estão aí ouvindo a gente, principalmente esses atores contrários e que se sintam aí, de certa forma, desprestigiados pela Rede 98, eu dou aqui o meu espaço para que vocês passem aí a sua opinião, a gente vai transmitir ela e vamos, de certa forma, dar todo o espaço a esse contraditório. É a característica da 98, mas é difícil a gente ir contra a realidade. Então, vamos melhorar esses argumentos para que a nossa discussão seja de alto nível. Meus amigos... Agora, Rodrigo, eu só queria observar uma coisa no que você falou, porque eu gostaria muito de que as pessoas que tiverem conteúdo para falar sobre esse evento, para se antepor ter anteposição a esse evento, que venham, mas que venham com conteúdo sério. Porque se vier fazer palanque político, vai levar todo tipo de invertida possível. Porque nós não podemos mais compactuar com todo ano de eleição aparece gente querendo subir no banquinho para fazer discurso. Se esse evento fosse realizado em 23 ou 25, não teria ninguém em cima do banquinho fazendo discurso, não.